Olá, bom dia, sexto ano, disciplina Geografia, professor Eliésio. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Na aula passada abordamos a ciência geográfica, né? Surgimento, sua origem, campo de ação, objeto de estudo. E nessa aula iremos prosseguir abordando o tema lugar, paisagem e espaço geográfico. E principalmente, pessoal, memorizem a importância do espaço geográfico, porque ao longo do nosso ensino fundamental, ensino médio, a gente vai estar constantemente utilizando esse conceito, certo? É necessário, é importante que a gente aprenda logo. Consiga aprender o conceito de espaço geográfico, é necessário que a gente retorne aqui para a questão da paisagem, né? Vamos lá, no seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens, não é verdade? O da sua casa, a rua onde você mora, da escola em que estuda e etc. O que ele está dizendo aqui? Que ao longo do dia você praticamente está visualizando a paisagem. Em geral as pessoas chamam de paisagem o que consideram que bonito, como uma cachoeira, é uma praia ensolarada. Então, no geral, as pessoas elas definem paisagem justamente dessa forma. O que é uma paisagem para você? A pessoa vai dizer: a paisagem é uma cachoeira, é uma praia, é um rio, um açude, uma floresta, certo? Porém, pessoal, para a geografia, a paisagem não é um belo panorama natural. Não é somente isso, né? E se é um conjunto de quê? De elementos, tanto naturais quanto culturais, que podem ser vistos em um local. Vamos resumir. Paisagem para a maioria das pessoas é o quê? É aquela coisa que é bonita, né? Não, faça uma paisagem. Então o aluno vai fazer uma floresta, lá ele vai colocar os animais, os rios, certo? A atmosfera, o sol. Então aquilo ali vai ser uma paisagem, uma coisa bonita. É uma praia, bem ensolarada, com muito sol, claro. Então isso aí, para a maioria das pessoas, o conceito de paisagem é esse. Já para a ciência geográfica, a paisagem não é somente um panorama assim natural, uma coisa bela, né? Vai muito além disso. Por quê? Porque vai integrar um conjunto de elementos, tanto naturais quanto culturais. Entenderam? Olha, predomínio de elementos naturais. Isso para a geografia. Predomínio de elementos naturais. E também existe o predomínio de elementos culturais. Aqui, ó, elementos naturais. Aqui nós temos uma floresta, né? Com a fauna, flora, etc. Já no outro lado aqui, você observa o que? Um predomínio de elementos culturais. Além da paisagem natural, da atmosfera, né? Do solo, da litosfera, nós temos o que? Prédios, casas, comércio e pessoas. Entenderam? Então o conceito de paisagem para a geografia é justamente isso. Essa relação que existe entre os elementos naturais e os elementos culturais. Entenderam? Tem elementos naturais, são os elementos constituídos pela natureza. Formas de relevo, vai entrar aqui quem? Quando você fala em relevo dentro da geografia, nos elementos naturais, serão justamente quem? As montanhas, as serras, os planaltos, planícies, a hidrografia. Não esqueçam, quando se falar, principalmente vocês estão no sexto ano, estão começando agora, quando uma pessoa disser assim, qual é a hidrografia de uma região, automaticamente vocês terão que associar que a hidrografia de uma região ela é formada por quem? Por rios, por lagos, por oceanos, por mares e etc. Então tudo que contém água, seja água salgada ou água doce. E também pela vegetação. Isso aqui, esses elementos naturais, a gente vai estudar
ao longo do nosso sexto ano. Tudo bem? Vamos passar. Aqui destaca os elementos culturais, também chamados de elementos humanizados ou geográficos. Não esqueçam, os elementos culturais também são chamados de elementos humanizados ou geográficos. Então, são justamente aqueles constituídos por quem? Pelos seres humanos, juntamente com as casas, com os prédios, com as pontes, rodovias, plantações, etc. Os próprios seres humanos são elementos da paisagem, certo? A gente viu paisagem, elementos naturais, aqui elementos culturais, mas também chamados de quem? Humanizados ou geográficos. Nesse slide aqui a gente pode destacar predomínio de quem? De elementos naturais. O que você observa aqui? Ó? A vegetação, os rios. E claro, dentro desses elementos naturais, da nossa imagem aqui, a gente pode observar quem? A flora, que é a vegetação, e a fauna, que são o quê? Os animais presentes aqui na vegetação, e os peixes também, né? Os rios, que vai ser chamado de quem? Hidrografia. Predomínio de elementos culturais ou humanizados. Ó. São paisagens resultantes da transformação da natureza pelo trabalho humano. A paisagem humanizada é muito importante para a compreensão do lugar onde vivemos, história, modo de vida. Certo? Então, diferente da paisagem natural, nós temos aqui os elementos predominantes nas paisagens culturais ou humanizadas. Quem? Os edifícios, os prédios, o asfalto. Mas, claro, existe uma relação entre os elementos naturais e os elementos culturais. E, consequentemente, o predomínio da ação humana. Nesse tema, a gente vai estudar aqui o espaço geográfico. Ó, a palavra espaço tem vários significados. Entre eles, conjunto de estrelas, planetas, satélites, cometas, etc. Ou seja, o de espaço sideral. Esse é o espaço sideral. No nosso caso específico aqui, a gente vai abordar o espaço geográfico. Então, o que vem a ser o espaço geográfico? É o conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais, rios, vegetação e elementos culturais, estradas, cidades. O espaço apresenta também os elementos invisíveis, o barulho dos automóveis, odores, da poluição. Então, o que vai ser o espaço geográfico? É justamente, ele vai surgir, ele vai se formar através da relação, da transformação que o homem causou no espaço natural, que vai resultar na formação do espaço geográfico. Cidades, dentro das cidades tem as florestas, né? Tem os parques e tem também os elementos invisíveis, que é o barulho de quem? Dos automóveis, das fábricas, os odores, da poluição. Certo? Então isso vai ser o espaço geográfico. Então o que é o espaço geográfico? De forma bem assim resumida. Então aquele espaço, digamos, natural, que ele sofreu a intervenção do homem. Uma determinada floresta lá, está uma floresta, então lá o homem vai chegar, ele vai instalar uma indústria de automóveis. Então automaticamente lá vai ter que ter o que? Estradas, energia elétrica, água, aeroportos, ferrovias, certo? Então vai ter que ter todo um aparato. Então aquele espaço natural ele foi transformado no espaço geográfico. Entenderam? Dizer que lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos, nosso dia a dia, em interação com uma paisagem. Isso é uma relação em que nos influenciamos, as paisagens, estabelecemos vínculos. Então o lugar é justamente aquele local, onde aquela porção ou parte do espaço onde vivemos, né? Onde nós estabelecemos o que? Nossos vínculos de interação com quem? Com a paisagem. Pode ser o que? Nossa casa, nossa escola, nosso trabalho. Então assim, só recapitulando, a gente estudou
os conceitos de paisagem, espaço geográfico, paisagens naturais e paisagens humanas, né? Ou culturais. E os elementos naturais e culturais, certo? Então façam a leitura das páginas que a gente disponibilizou para vocês no livro, certo? Respondam as atividades, façam anotações e as dúvidas direcionem para a gente, correto?